Rui de Queiroz Facó nasceu em 4 de outubro de 1913, na cidade de Beberibe, no estado do Ceará, filho de Gustavo de Queiroz Facó e Antonieta Ferreira Facó. Sua infância e parte da adolescência foram vividas no ambiente rural, em uma família de pequenos produtores rurais que valorizava a educação e a política. Apesar do tradicionalismo rural da época, a família Facó se destacava por seu interesse nas letras e na política. Esse ambiente contribuiu para a formação intelectual de Rui Facó, que desde cedo demonstrou interesse pela escrita e pelo debate político. Como jornalista e escritor, Rui Facó dedicou-se à luta política e cultural em prol da Revolução Brasileira, utilizando a palavra escrita como meio de intervenção social e disputa pela hegemonia do proletariado. Ele se tornou um intelectual orgânico, reconhecendo o papel crucial do intelectual, especialmente aquele engajado na escrita, no processo de afirmação da nação e na transformação social. Seu legado reside não apenas em sua produção literária e jornalística, mas também em seu compromisso com a causa revolucionária e sua busca pela emancipação do povo brasileiro. O discurso de Carlos Marighella, homenageando Rui Facó, ressalta a influência da condição de sua vivência em sua adesão ao movimento comunista. Marighella destaca que, diante das disparidades sociais evidentes em sua terra natal no Ceará, Facó escolheu lutar pela erradicação do latifúndio e pela emancipação do povo. A conexão direta entre a origem nordestina de Facó e seus escritos é evidente nos relatos sobre sua vida e obra. A simpatia e compreensão profunda dos problemas de sua terra e seu povo permeiam suas produções intelectuais. No entanto, para compreender plenamente seus escritos, é necessário também considerar seu processo de assimilação da cultura nacional e universal, resultado de sua formação histórica na construção de intelectuais brasileiros. Em 1927, Facó mudou-se para Fortaleza, atendendo ao desejo de seus pais de continuar os estudos. Ele ingressou no Liceu do Ceará e, posteriormente, na Faculdade de Direito do Ceará, mais por obrigação familiar do que por inclinação pessoal. Paralelamente aos estudos, Facó iniciou sua carreira no jornalismo, trabalhando no Jornal Unitário ao lado de outros intelectuais e jornalistas. Nesse período, o mundo enfrentava o crescimento do fascismo, e Facó se envolveu na luta contra o integralismo e na promoção de uma plataforma anti-imperialista, nacionalista e democrática através da Aliança Nacional Libertadora, ANLO. Muitos jovens, incluindo Facó, desenvolveram uma consciência política durante essas lutas e se integraram ao movimento comunista como resultado desse engajamento. Após o fracasso do levante insurrecional de 1935 e o início da ditadura do Estado Novo em 1937, as perseguições aos comunistas se intensificaram, levando Rui Facó a mudar-se para Salvador. Lá, continuou suas atividades, concluindo o curso de Direito na Faculdade de Direito da Bahia, aprimorando sua militância comunista e sua carreira jornalística, contribuindo para a revista Seiva. A mudança mais significativa na trajetória de Rui Facó ocorreu quando se mudou para o Rio de Janeiro em 1945. Lá, participou ativamente da redação do jornal A Classe Operária, principal veículo da imprensa comunista brasileira na época. Entre 1952 e 1958, viveu na União Soviética, onde aprofundou seus estudos teóricos e pesquisas sobre a história e realidade brasileira, colaborando também com a Rádio de Moscou em sua atividade literária e jornalística. De volta ao Brasil, Facó colaborou com vários veículos de imprensa ligados ao PCB, sendo redator do periódico Novos Rumos e membro do conselho de redação da revista Estudos Sociais. Também assumiu a direção da revista Problemas da Paz e do Socialismo. Seu compromisso como jornalismo revolucionário e seu papel ativo nessas atividades permaneceram até sua trágica morte em um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes em 15 de março de 1963, durante uma de suas viagens como jornalista.
Ao longo de quase 50 anos de vida, Facó atuou como escritor, ensaísta, jornalista, crítico e tradutor. Seus escritos, especialmente os livros Brasil Século XX 1960 e Cangaceiros e Fanáticos 1963, destacaram-se, trazendo notoriedade ao escritor e sua contribuição para o pensamento comunista no Brasil. Nos anos finais da década de 1950, os comunistas brasileiros enfrentaram um período de importantes transformações, tanto dentro do movimento comunista global quanto na sociedade brasileira. O período entre 1954 e 1958 testemunhou uma série de mudanças teóricas, políticas e organizacionais dentro do partido ao qual Rui Facó estava vinculado. Essas mudanças foram influenciadas por uma série de fatores, incluindo os eventos políticos da época, a estabilidade econômica durante o governo de Juscelino Kubitschek e os impactos do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, além de questões internas dentro do PCB. A reorientação política dos comunistas brasileiros foi formalizada na Declaração de Março de 1958, considerada uma autocrítica fundamental que representou uma ruptura com o stalinismo e suas consequências. Essa autocrítica foi vista como uma oportunidade de renovar o pensamento e a cultura dentro do partido, reconhecendo a necessidade de se distanciar do dogmatismo e do sectarismo do passado. A nova política comunista visava corrigir erros anteriores, especialmente a submissão ao pensamento oficial soviético e a falta de compreensão da realidade nacional. Os comunistas brasileiros passaram a enfatizar a importância da renovação do pensamento e da cultura, reconhecendo o papel crucial dos intelectuais nesse processo. O partido, juntamente com os intelectuais, buscava se aproximar da realidade brasileira, desenvolvendo uma visão própria baseada no marxismo-leninismo, mas adaptada à realidade nacional. Em suas críticas, Rui Facó destacou a falta de uma tradição marxista no Brasil e influência dominante das correntes de pensamento europeias. Ele apontou para a necessidade urgente de uma tradução brasileira de O Capital e criticou as interpretações marxistas deficientes que prevaleciam no país. Essas críticas refletiam a urgência de uma maior compreensão e apropriação do marxismo na análise da história e dos eventos brasileiros. No contexto de mudanças que marcaram o movimento comunista brasileiro, Rui Facó se destacou como um pensador engajado em renovar o pensamento e a linha política dos comunistas. Esse período foi especialmente prolífico em termos de sua produção intelectual, conforme observado por Vinhas, 1963, 138, um de seus colegas de luta política e cultural, que destacou a intensa necessidade de Facó em se expressar e se comunicar com o povo brasileiro. Assim, Facó, tanto jornalista quanto escritor, dedicou-se ao estudo e à escrita sobre uma variedade de temas relacionados ao Brasil, incluindo literatura, cultura, economia, história e política. Seus trabalhos incluíram 2 livros, diversos ensaios, artigos, críticas de livros e reportagens especiais sobre questões sociais e problemas brasileiros. O fio condutor de sua obra foi a busca por compreender as particularidades históricas do Brasil, especialmente no que diz respeito à questão agrária, às lutas sociais e ao desenvolvimento do país. Em seu principal trabalho, Cangaceiros e Fanáticos, Facó alcançou um momento de maturidade intelectual, coincidindo com um período de intensificação das lutas sociais no campo brasileiro. Essas lutas foram descritas pelo autor como um despertar dos pobres do campo, levando a sua tomada de consciência como agentes de mudança. Influenciado por esses movimentos, Facó e outros intelectuais militantes do PCB buscaram reinterpretar a origem desses conflitos, buscando compreender a história das lutas sociais a partir de uma perspectiva renovada. Dessa forma, a escrita de Facó, tanto em Cangaceiros e Fanáticos quanto em outros trabalhos, é fundamentada em sua imersão na história das lutas sociais.
Ele expõe sua compreensão do passado, destacando o papel dos pobres do campo como precursores de um espírito de inconformidade e resistência que moldou o Brasil. Na época em que Rui Facó produzia suas obras, as chamadas teses euclidianas dominavam o cenário intelectual, atribuindo a gênese dos movimentos messiânicos e do cangaço a determinação do meio sobre o homem, as condições biológicas e a miscigenação racial. Além disso, essas teses interpretavam esses movimentos como expressões do atraso do mundo rural. Facó foi um dos primeiros intelectuais a romper com essa estrutura interpretativa, buscando compreender a origem desses movimentos como uma expressão da questão social no Brasil, destacando o monopólio da terra como chave interpretativa essencial. Antes de publicar sua obra principal, Facó lançou o livro Brasil Século XX, que visava interpretar o Brasil do século XX, oferecendo uma visão abrangente da história política brasileira. Esse livro buscava enriquecer o conhecimento sobre o Brasil e superar as limitações das interpretações marxistas. Ele continha elementos essenciais para uma compreensão mais profunda do presente e uma perspectiva do futuro, destacando a importância da ação popular e dos conflitos como resultado de diferentes interesses de classes. Facó adotou uma perspectiva de história em processo, que enfatizava a narrativa das classes dominadas e buscava identificar os fatores decisivos dos acontecimentos históricos, especialmente as lutas de classes. Ele foi um continuador e difusor dessa perspectiva histórica, preocupado em entender o sentido da história através dos fatos e acontecimentos essenciais de um determinado período. O intenso debate intelectual, cultural e político da época pode ser observado em revistas como a Brasiliense, onde Facó contribuiu com escritos que narravam as lutas dos pobres do campo e tentavam explicar as bases que levaram aos conflitos. Ele contestava a visão predominante que considerava a luta dos trabalhadores como banditismo, oferecendo uma interpretação mais complexa e contextualizada. Um dos textos fundamentais para a segunda parte de sua obra principal, Cangaceiros e Fanáticos, foi a Guerra Camponesa de Canudos, 1896 a 1897, publicado na Brasiliense. Facó também colaborou com o ensaio Juazeiro e o Padre Cícero, que serviu como base para sua obra principal, enriquecendo-a com novas pesquisas e reflexões. Outra revista de grande importância foi a Estudos Sociais, ES, na qual Rui Facó não apenas contribuiu, mas também foi membro do conselho de redação, ao lado de figuras como Armênio Guedes, Leandro Conder, Jacob Gorinder, Jorge Miglioli e Mário Alves. Sob a direção experiente de Astrogildo Pereira e a secretaria de Armênio Guedes, a AES se destacou como um instrumento dos comunistas para estimular o debate intelectual dentro do partido e dialogar com outras correntes de pensamento, buscando influenciar a análise da realidade nacional e apresentando um perfil mais teórico e plural. Facó foi um polemista constante na AES, como visto em seu artigo História Sincera da República, onde critica a abordagem de Leôncio Basbal sobre a fundação da República, destacando a falta de atenção ao papel do povo nesse processo. Da mesma forma, criticou Octávio Brandão por um anacronismo em sua interpretação da obra de Machado de Assis. Na seção crítica de livros da AES, Facó ofereceu sua contribuição como crítico de obras contemporâneas, abordando temas como o problema agrário, as lutas sociais e desenvolvimento, com críticas de livros como Revolução e Contra-Revolução, de Franklin Oliveira, e Crise Econômica no Rio Grande do Sul, de Paulo Schilling. Além disso, seus ensaios sobre temas como o problema agrário e a evolução do pensamento de Euclides da Cunha foram importantes para o entendimento da cultura brasileira e o esforço de elaboração para enfrentar o subdesenvolvimento. A imprensa partidária também passou por uma renovação, refletida no jornal do PCB, Novos Rumos, onde Facó fazia parte do grupo de redação. Esse periódico foi um instrumento de intervenção a serviço das lutas, especialmente durante o movimento nacionalista e democrático da época.
Novos Rumos buscava defender os interesses da classe operária, difundindo as lutas dos trabalhadores e mantendo uma perspectiva marxista-leninista, sem perder sua independência no campo ideológico-político. No Novos Rumos, encontramos uma ampla gama de artigos, crônicas internacionais, ensaios, críticas de livros e reportagens especiais assinadas por Rui Facó. Destacam-se dois ensaios em particular: A Permanência de Euclides da Cunha e Tiradentes, o que ensinou o caminho da liberdade. Ambos os ensaios buscam resgatar a memória de figuras importantes da história brasileira. No primeiro, Facó homenageia Euclides da Cunha por ocasião dos 50 anos de seu assassinato, destacando sua atenção aos problemas do povo e seu papel na formação do pensamento revolucionário, apesar das influências teóricas que apontavam em direção oposta. No segundo ensaio, Facó analisa a trajetória de Tiradentes e a história da Inconfidência Mineira, destacando-o como um exemplo inspirador de luta pela liberdade. Esses ensaios revelam o cuidado de Facó em destacar momentos e personagens que contribuíram para a afirmação da nacionalidade brasileira e para a esperança no futuro. Euclides da Cunha, em particular, é visto como uma figura fundamental para a formação do pensamento de Facó sobre o Brasil, enquanto Tiradentes representa o movimento nacionalista e a luta pela independência econômica do país. Além dos ensaios, Rui Facó também contribuiu com a seção Notas sobre livros do Novos Rumos, onde realizou uma série de resenhas críticas de obras contemporâneas. Essas resenhas abordavam uma variedade de temas, desde a questão agrária até teoria política e literatura, refletindo o compromisso de Facó em difundir uma perspectiva analítica das obras e contribuir para a formação de uma consciência política entre os trabalhadores brasileiros. Esses escritos jornalísticos assumiram uma nova dimensão com a renovação PCBista, agora com um enfoque mais nacional. A mudança na linha política do partido estimulou Facó a investigar mais a fundo a realidade nacional, resultando em reportagens que o levaram a conhecer melhor o Brasil. Como relatou seu companheiro Dalcídio Jurandir, as reportagens de Facó não se limitavam a estudos superficiais, mas buscavam uma compreensão mais profunda da complexidade do país. Rui Facó contribuiu com diversas reportagens para o semanário, analisando a situação dos trabalhadores tanto no campo quanto na cidade. Em uma série de reportagens, como Capitais do Jaguaribe e Cariri ocupam posições da Anderson Clayton, culto ao padre Cícero desapareceu com a decadência do latifúndio. Nos engenhos do Cariri, 12 a 16 horas de trabalho, e os velhos cantam nas feiras, os jovens querem Moscou. Facó abordou a realidade do povo trabalhador do interior cearense diante das transformações econômicas em curso no sertão, especialmente durante o declínio do poder dos latifundiários. Suas reportagens apresentam relatos vívidos de suas observações, muitas vezes narradas em primeira pessoa, incluindo trechos de conversas com pessoas entrevistadas e agradecimentos aos colaboradores por seu apoio e acesso às informações necessárias para a elaboração das matérias. Facó era reconhecido como um jornalista revolucionário e escritor de combate. Enquanto poucas obras se debruçavam sobre a realidade brasileira na época, o PCB e sua intelectualidade se empenhavam em superar as debilidades teóricas e práticas, promovendo debates, conferências e cursos sobre os problemas do país. Facó se destacou com seus livros Brasil Século XX e Cangaceiros e Fanáticos, este último amplamente traduzido para diversos idiomas e considerado uma obra seminal sobre o tema. No entanto, sua contribuição mais marcante foi sua atuação como jornalista, desde seus primeiros trabalhos na revista Seiva até a sua passagem pela redação de revistas como Estudos Sociais e o semanário Novos Rumos. A matéria do tempo presente, abordada em sua extensa produção jornalística, se entrelaça com o passado das lutas camponesas não apenas como um testemunho histórico, mas como parte de um legado vivo. Facó combinou sua experiência militante e profissional ao longo dos anos,
desenvolvendo um pensamento que se refletia em suas análises jornalísticas e em sua escrita combativa. Seus livros foram o resultado desse longo processo de formação e amadurecimento intelectual, influenciado pelos eventos históricos, estudos, militância política e sua atuação como jornalista. O relato evidencia a gênese da obra Cangaceiros e Fanáticos, revelando Rui Facó como um jornalista que reportava sobre as duras condições de vida dos trabalhadores rurais e camponeses pobres, inspirado pela expressão de Vladimir Lenin. Ele lidava com a realidade árdua daqueles que sofriam com a seca e a miséria no sertão baiano, buscando denunciar essas injustiças e refletir sobre as possibilidades de uma literatura revolucionária que poderia emergir no futuro. Mais de 2 décadas após essa experiência, Facó escreveu no prólogo de Cangaceiros e Fanáticos, anunciando uma literatura revolucionária. Esse excerto demonstra o significado profundo da sua vivência no sertão baiano e a perspicácia do jornalista, que expandiu sua observação para além das narrativas convencionais sobre o messianismo. Ele mergulhou na bibliografia sobre o tema, abordando questões como a seca, a migração, o cangaço e o messianismo, percebendo a abundância de relatos, porém a ausência de interpretações. A escrita de Facó, marcada pela denúncia e pelo compromisso, foi influenciada não apenas por suas experiências no sertão, mas também pelo aprendizado nas redações de jornais e revistas, bem como pelo contato com os círculos de intelectuais militantes comunistas. Uma homenagem da revista Estudos Sociais destacou sua ligação profunda com sua terra e seu povo, evidenciando o amor e a confiança que ele transmitia em sua atividade como escritor, jornalista e homem.